sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Prezados amigos, boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar. Estamos novamente nesse sistema de palestra virtual, o culto de vibração para todos nós, e vamos iniciar a nossa reunião de hoje, pedindo que Ele nos abençoe a toda hora, a todo instante. Vamos passar então a palavra para o nosso companheiro André, para a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. A leitura de hoje será o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fomes. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Bom, prezados amigos, nós teremos agora a palestra da nossa companheira Carolina Milone, do Centro Espírita Lar Maria Cecília, uma das trabalhadoras, que vai trazer a mensagem para nós nesta noite sobre o suicídio e a loucura dentro desse capítulo que foi lido. Então, com a palavra, a nossa companheira Carolina. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa conversa que a gente vai ter hoje. A gente vai falar um tema que, por vezes, é delicado, né? E que a gente, às vezes, não quer discutir sobre esse tema. Quando a gente fala sobre loucura ou suicídio, por vezes a gente quer se esquivar desse tema, mas é aí que está a importância dele. Porque a gente tem a oportunidade de estar ajudando, tanto nos ajudar quando nós estamos sofrendo, e também ajudar aqueles, né, que estão passando por uma aflição. Então, é um tema que é importante a gente estar sempre conversando sobre ele. Então, como o André colocou, né, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda o tempo do bem-aventurados, os aflitos. A gente vai conversar sobre os itens 14 a 17, que fala sobre o suicídio e a loucura.
O Evangelho de Mateus, né, ele traz no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, que bem-aventurados que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados famintos e obsequiosos de justiça, pois serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Se a gente pensar um pouco sobre o mundo que a gente vive atualmente, a gente está vivendo um período em que a gente é obrigado a ser feliz. Se a gente não é feliz, a gente está sendo incompetente com a nossa vida. Mas a gente tem aquela mensagem de Jesus que ele fala para a gente, na terra tereis aflições. Ele é muito sincero conosco quando ele traz para a gente que a gente vai ter aflições pelas nossas condições. Que condições é essa? Porque nós somos ainda imperfeitos. E essa obrigação dessa felicidade traz, por vezes, essa aflição, essa ansiedade ou essa frustração de que a gente está errando na nossa vida. Mas será que esse compartilhamento de todas essas redes sociais aí, dessa felicidade, que essa grande maioria das pessoas estão sempre felizes, né? A gente compartilha só momentos de felicidade. O que, por vezes, não está errado. O que a gente esquece é que até esse momento de felicidade, se a gente for conversar com todas as pessoas que ficam postando ou que ficam falando sobre a felicidade, eles tiveram momentos de aflições, de dúvidas, de sofrimento, e que nesse momento eles estão celebrando ou compartilhando aquele momento de felicidade, por terem conseguido alguma coisa, por terem passado pelaquela adversidade e que chegaram àquele sucesso que eles queriam. Então nós temos que ficar muito atentos se a gente está olhando para aquela pessoa como se ela tivesse a vida perfeita, porque ela tem aquilo, que ela pode ter. E será que a gente não está olhando para o ser? Será que aquela pessoa, quando conquistou tudo aquilo, ela está feliz? Ela efetivamente está? Ou está ali promovendo apenas um materialismo que a gente vive hoje? Então, como eu disse, a gente pode ter os momentos de celebração, que no final foi uma celebração daquela superação. Se a gente conversar com a grande maioria deles, eles tiveram momentos difíceis. Então, temos que ficar atentos se a gente não está abrindo as portas dos nossos pensamentos para pensamentos inferiores, de inveja, de revolta pela vida que temos, da nossa condição, em vez de abrir a porta para estarmos inspirados pelos bons pensamentos para suportar o que virá. Aprender com aqueles que tiveram uma grande superação, o que o fortaleceu, né? Quais foram as ajudas que eles receberam para poder fortalecer. E aí, quando Jesus vem trazer para a gente a boa nova, né? Ele explica para nós que as aflições são causadas por nossas imperfeições, como eu disse, e não por punição divina, uma vez que nosso Pai é sempre bondoso. Então, essa revolta, porque a gente olha para o outro e a grama do vizinho está sempre mais verde do que a nossa. Será que tá? Nós temos que nos preocupar nesse momento com as nossas imperfeições. Por que eu estou pensando aquilo? Por que ao observar aquilo está causando para mim uma dor? E às vezes isso mostra para a gente, faz esse questionamento para a gente ver essas imperfeições. E que é só através do burilamento dessas nossas imperfeições que a gente vai conseguir superar. Aí quando Jesus nos trouxe, né, as bem-aventuranças e ele fala dos aflitos, ele falou que não é desejo dele o nosso sofrimento, mas que a gente, sabendo passar por essas provações e aflições, a gente vai estar fortalecido e melhorando o nosso caminho. Então, assim seremos bem-aventurados, porque a gente conseguiu suportar e aprender com nossas aflições. E aí a gente entra mais a fundo sobre o tema que a gente está tratando, né? Nesse item que ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, ele abre trazendo para a gente já de imediato as ferramentas, para quando a gente tiver que passar por esses momentos em que a gente está com esses pensamentos inferiores conosco, que podem nos trazer a loucura e, talvez no consequente ali, pensamento suicida. Então, no item 14, ele fala no começo: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A gente sabe que a vida nem sempre, esses momentos de calma e resignação são fáceis, assim como a gente disse, né, que a gente vai ter aflições pelas imperfeições que a gente tem. Mas se a gente respirar e entender que isso é uma imperfeição nossa e buscar ali
sabendo na confiança que a gente tem nas pessoas que podem nos ajudar ou de nos ajudarmos e buscarmos limpar os nossos pensamentos para evitarmos abrirmos essa porta para o pensamento inferior, pode nos dar esse fortalecimento para seguir adiante, né? Os benfeitores, eles sempre nos alertam sobre essa questão do suicídio e dividem esses momentos do suicídio ou essa loucura que pode vir a acarretar no suicídio, ele divide em dois tipos, né? O involuntário e o voluntário. Então, primeiro, ele traz as questões que estão inconscientes, que é a nossa indiligência sobre a nossa conservação da nossa vida. E quando a gente fala do involuntário, é porque nós temos comportamentos que abusam da nossa saúde e trazem para nós o encurtamento do nosso planejamento de vida. E que esses comportamentos são abusivos e que são comportamentos que nós escolhemos para nós. Então, não tira de nós a responsabilidade sobre isso. Então, somos sim responsáveis por abrirmos as portas pelas más tendências que temos. E a gente poderia estar abrindo uma porta diferente. Uma porta de reconhecer as nossas imperfeições e buscar, assim, melhorarmos. Mas os nossos comportamentos acabam abusando da nossa vida. E aí eu trago para vocês a questão 952 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz uma pergunta sobre aqueles que cometem um suicídio que são involuntários, né? Se eles teriam ali responsabilidade sobre os seus atos, uma vez que não estão conscientes, não foi uma coisa premeditada, que ele planejou para aquele ato, né? E aí a questão 952, ela fala assim: comete suicídio o homem que perece, a pergunta de Kardec, né? Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iria apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? Aos espíritos esclarecem: é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Então, quando a gente esquece de Deus, quando a gente esquece que somos filhos dele e que, através dele, inclusive vindo Jesus, que foi o Espírito mais superior que aqui esteve, trazendo para a gente a boa nova, e a gente esquece disso, a gente está voltando à nossa bestialidade, voltando à nossa inferioridade, voltando até a falta de coragem de suportar, de aprender com essas aflições. Então, a gente é duplamente culpado porque há aquela desistência. E essa culpa é porque, de fato, é difícil, mas é muito, muito mais difícil quando a gente esquece de Deus. E aí, todos nós, no pensamento cristão, independente das religiões cristãs, temos diversas oportunidades, né? Diversas oportunidades de palavras que podem nos ajudar a nos fortalecer, a nos incentivar a suportar por aquele momento, uma vez que nunca foi nos dito que a gente teria sempre momentos felizes. A gente vem no mundo em que tem provas e expiações. E aí depois a gente vem para aquele do suicídio voluntário, né? Que nele a gente tem um agravamento ainda maior, porque ele é planejado. Ele é planejado a partir do momento em que a pessoa decide por aquilo e ela vai se organizar para aquilo acontecer. Mas em diversos momentos são dados alertas. E esses momentos, as pessoas que estão em volta, precisamos dar apoio. Precisamos reconhecer, precisamos olhar para o próximo e ver essa empatia. E buscar ajudar. E aí, na questão 944 do Livro dos Espíritos, ele faz esse alerta, né? Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Aí os espíritos esclarecem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é a transgressão da lei divina. Quando a gente fala da lei divina, a gente está falando da lei natural. Nós nascemos aqui para um propósito, nós vamos, a partir dessa vida que por vezes nós, inclusive, pedimos quando estávamos no plano espiritual, pelas aflições que aqui estamos, para que possamos nos fortalecer, e quando a gente abrevia, quando a gente toma esse ato voluntário, a gente está abreviando indo contra uma lei divina, uma lei natural, que é para a gente passar por esse momento. Então, esse ato premeditado, esse planejamento é um agravamento ainda maior, porque a gente está ferindo uma lei divina. A gente está tirando da gente a oportunidade de aproveitarmos, aprendermos e sair
experiência carnal nesse momento, mais experientes, mais próximos de Jesus. E aí o Espiritismo, no seu papel consolador, ele traz para a gente essa oportunidade de conhecermos as experiências dos espíritos que cometeram suicídio. Isso é uma oportunidade muito boa de esclarecimento, até para a gente entender que no momento em que a gente decide abreviar por causa de um sofrimento, de uma aflição, porque achamos que a partir do momento que cometemos esse ato, a gente vai estar eliminando todos os problemas. A gente vai estar excluindo da gente aquele sofrimento. E aí a gente se engana. Porque, na verdade, o sofrimento ele vai continuar. Uma vez que a gente transgrediu a lei divina, e a gente é um espírito que continua vivo, vendo os nossos familiares sofrerem, vendo que o problema não foi solucionado, então traz uma angústia ainda maior. Aí tem um depoimento do irmão X, em uma de suas inúmeras entrevistas que ele fez, ele entrevistou uma suicida que cometeu esse ato aos 32 anos, com envenenamento, por um veneno de, acho que de formigas, né? E ele pergunta lá qual que levou a ela cometer esse ato, e o espírito, ele diz que ela estava com um ciúme muito grande do marido, porque estava vendo ele se aproximar de uma pessoa. E ela entendeu que ela não poderia suportar aquilo, pelo seu orgulho, e não queria resolver a situação, e ela era casada e tinha um filho pequeno. E ela cometeu esse ato. Ao cometer esse ato, ela continuou ligada ao seu corpo aqui material, e ela presenciou todo o sofrimento do seu corpo aqui, e sentindo fisicamente no seu perispírito todo o sofrimento que o seu corpo corporal estava passando. Então, além do sofrimento moral, porque ela viu que não resolveu o seu problema, ela continuava a ver ali seu esposo e ele sofrendo, seu filhinho também sofrendo muito, ela ainda tinha que passar pelas dores perispirituais que o seu corpo estava passando. Então, ela viu todo o seu processo no necrotério, ela viu todo o processo do seu enterro, ela ficou muito tempo ligada a esse corpo, vendo esse corpo sendo decomposto, até que um momento ela fala que viu as amarras sendo libertadas daquele corpo, as conexões, aquela energia que estava conectando ao corpo corporal dela, ela se sentiu livre. Mas ao sentir livre, ela estava em um ambiente em que o seu campo vibracional permitia que ela estivesse ali junto com outros espíritos sofredores, que reconheceram nela uma suicida e fizeram dela uma prisioneira, para continuar sofrendo, porque eles, ali também havia o reconhecimento de que ela extinguiu a vida, ela teve esse ato, e ela ficou vítima por muitos anos, até que durante suas orações, os seus processos de pedido de ajuda, ela foi socorrida pelos amigos espirituais e foi levada a um tratamento lá no mundo espiritual para poder se recompor. Mas em todo momento também perguntou, né, o irmão X perguntou, mas você não foi amparada por seus parentes que estavam desencarnados, por amigos? Ela falou assim que sim, eles estavam todos aqueles momentos, mas pelo seu lado vibracional, por estar tão cega naquilo que estava colocando, ela não enxergava e não conseguia ver o auxílio, porque ela estava sentindo as dores físicas e as dores morais. Então, quanto esse ato, que por vezes achamos que estamos livrando desse problema, trazem tantas outras consequências. E no final, acabou que o seu marido, com um filho pequeno, para poder continuar, né, sua vida, acabou casando com aquela que ela tinha ciúme. E aí ela trouxe novamente para ela todo um exercício de exercitar esse orgulho que ela tinha, de não reconhecer aquilo. E aí, amparada pelos espíritos benfeitores, eles foram esclarecendo que, olha, veja nela as características e qualidades nela, ela está cuidando do seu filhinho, uma vez que você não está mais aqui. E ela começou a ver de uma outra maneira, e ele passou daquele alimento de ódio a um alimento de amor e de agradecimento por aquela que estaria cuidando, como mãe, do seu filho. Então, é uma experiência, né, que a gente tem essa oportunidade de conhecer através das psicografias, porque nos ajuda a entender que não há essa solução, né? Não existe esse milagre, né? E uma vez também vai contra as leis divinas. Obviamente, existem dores muito profundas que a gente sente, mas a gente precisa da ajuda, e a gente tem essa ajuda através das palavras de Jesus, através do conforto dos nossos amigos e do pedido de socorro. A gente não precisa enfrentar os nossos sofrimentos sozinhos,
Porque sozinho a gente acha que não vai ter solução, porque a gente não consegue pensar, a gente fica cego, assim como ela estava cega, ela não conseguiu ver a ajuda de nenhum dos seus parentes que estavam ali desencarnados para ajudar, porque ela estava tão compenetrada naquele pensamento que ela não conseguiu receber ajuda. Então a gente nesse momento tem que ter a humildade de saber que a gente está precisando e pedir o socorro, pedir a ajuda. E aí, relembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, no final do item 18 até, ele traz para a gente essa consolação, que é uma mensagem de incentivo para que todos nós possamos passar por nossas aflições, que é um pouco do que a gente conversou mais cedo. Que bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa mensagem de Lacordaire, e ele mandou essa mensagem na Havre de 1863. E aí, quando eu li essa mensagem sobre essa perseverança, sobre essa firmeza, me veio na cabeça a maratona, né? Maratona é um processo que a gente sabe que vai ser doloroso, mas ainda assim a gente vai para ele. Isso me lembra um pouco da nossa jornada aqui na Terra, né? Dessa maratona que a gente tem. Então, a gente começa ela descansados, estamos ali, a gente tem uma consciência do que vai ser difícil, mas a gente não está passando ainda pela experiência difícil, a gente só sabe que vai ser difícil. E aí, a gente vai durante aquele processo, chega o percurso em que a gente tem a dor. Vem o cansaço, vem aquele momento de a gente olhar para o lado assim, e ter aquela pessoa que está passando na nossa frente, a gente acha que também ela não está sofrendo a mesma dor que eu, porque ela está passando na frente. Mas a gente pode, às vezes, ver que essa pessoa está, às vezes, mais bem preparada do que nós. E não tem problema sobre isso, porque a gente não deve se comparar àquele que está aí, às vezes, passando na nossa frente, porque a maratona, no final, é nossa. A maratona é individual, porque é a sua aprovação sobre aquela experiência para você. E aí, no final dessa maratona, todo mundo vai chegar no final dela, né? Independente se quem chegou primeiro ou depois. O importante é a chegada a esse final, é a conquista individual que a gente vai ter. E aí a gente vem, naquele momento ali de dor, sofrimento, a gente pode ter os momentos de desistência, de pensar, mas a gente pode, por vezes, ter o pedido de força, de ajuda. E se a gente observar nesse pedido que a gente está pedindo de força, de ajuda, a gente olhar para o lado, a gente vai ver muitos torcedores que estão ali nos incentivando, com palavras de apoio para a gente poder seguir, para a gente não desistir. Então, a gente tem que olhar para aqueles que estão nos apoiando, não olhar para aqueles que vão estar nos comparando com aquele que chegou primeiro. Não, tem muita gente torcendo por nós, nos nossos momentos. E aí, com essas palavras de incentivo, durante aquela maratona, onde você estava cansado, a gente vai ter o momento em que a gente vai ter o final daquela dor, porque a gente vai ter o momento de chegada. E aí vem toda aquela adrenalina do contentamento, de superação e a celebração por ter concluído aquela maratona. E a gente gosta tanto daquele momento de contemplação, né? Que a gente fica tão feliz que a gente acaba esquecendo de toda aquela dor. Ela não é que nós não esquecemos, mas ela se torna tão pequena diante daquela realização, daquele contentamento, que a gente faz de novo? A gente se prepara para uma nova maratona. Porque a gente quer ser melhor do que nós fomos naquele momento atrás. De estarmos melhores do que a gente estava naquela experiência. E assim se segue, para a gente ficar cada vez mais experiente. Então, nesse momento em que a gente tem entre a loucura e o suicídio, que a gente pode, por vezes, abrir essa porta, a gente tem um momento de pedir ajuda. De sermos humildes, de falar que a gente não tem todas as respostas do universo, que nós não somos os únicos que sofremos. Todos nós estamos nesse mundo com aflições, assim disse Jesus. Mas somente com Ele e com a ajuda daquele que torcem por nós, a gente vai conseguir superar essa aflição. A gente não precisa superar ela sozinho. Até porque nós vivemos um coletivo. Nós somos todos irmãos em humanidade. Então, juntos a gente vai conseguir. Então, para aqueles, e nesse momento que estão passando por esse momento que a gente vai passar por essas aflições, que a gente possa saber que a gente tem as ferramentas para isso, que é a calma e a resignação, com a ajuda de todos aqueles que podem nos contribuir, e principalmente orando e vigiando os nossos pensamentos. Essa atenção constante, ela é muito importante para nós, para que nesse momento que ele virá, a gente tenha a condição de estarmos calmos, orando e vigiando as nossas imperfeições, para que isso não se torne um problema maior,
porque não vai ser solucionado com esse momento em que há esse ato contra a lei divina, porque outras consequências virão. Há diversas outras experiências, né, que são relatadas pelos espíritos, diversos outros sofrimentos, até mesmo dos espíritos, aqueles que eu comentei mais cedo, dos involuntários, porque muitos deles vão ficar em condição de, afinal, querendo ou não, tiveram abusos e vão estar ali em região umbralina, assim como André Luiz, que mostrou no seu primeiro livro para a gente, quando ele vai falar sobre o mundo espiritual, que ele passou por esse momento por ter sido um suicídio involuntário. E ele sofreu. Então, a gente tem a oportunidade nesse momento de reconhecer as nossas imperfeições e de buscarmos termos nessa vida, nessa maratona que a gente está hoje, lá no final dela, a gente sair melhor do que a gente começou. E essa era a mensagem, pessoal, que eu queria dar para vocês. É um tema muito importante, que a gente tem que ficar sempre muito alerta e muito atento, observando nossos pensamentos e observando aqueles que estão conosco. Sempre é uma oportunidade de ajuda que a gente pode prestar para a gente e para aqueles também que estão aflitos, e a gente não pode diminuir a aflição do outro, porque para ele pode ser uma dor que às vezes não é para você, mas se ele está sofrendo, está com a dor, é o momento da gente prestar socorro, assim como Jesus, a todo momento, tanto na sua vida quando esteve aqui, e a todo momento dando esse suporte para a gente, ele faz conosco, ele nunca nos julga pela dor e sofrimento que estamos tendo, ele quer sempre nos ajudar, para que a gente também possa ter esse papel aqui junto com todos nós que estamos aqui nesse momento vivendo essa experiência. Tá certo, pessoal? Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Agradecemos, então, a nossa amiga Carolina pelas suas palavras tão importantes nesta noite de hoje, quando nós, através desse sistema diferente de reunião, de culto, estamos ouvindo o Evangelho de Jesus. Falou-nos da calma, da resignação, da importância de manter a nossa coragem moral diante de tantos problemas que a Terra nos traz. Todos nós que estamos assistindo a este culto, nós passamos por problemas, por doenças, por dramas tão diferentes nessa pandemia. E precisamos ouvir esta palavra nesse dia tão importante para nós, para que não possamos nunca, porque nós temos um Mestre Jesus, o nosso mentor espiritual, governador da Terra, que antes de todas as tribulações já nos avisava que a gente tinha que ter calma, paciência, resignação para vencermos na vida espiritual. Nós agradecemos a atenção de todos, a explanação da nossa companheira, Carolina, agradecendo a Jesus por esta oportunidade de estarmos estudando o Evangelho do Cristo. Nós vamos agora passar ao encerramento do nosso pequeno culto, aqui de forma digital. O culto do Lar Maria Cecília, que leva a todos aqueles que são amigos da casa, leva a paz, a harmonia e a bênção para todos nós. Contando com a assistência dos benfeitores espirituais nesse encerramento, nós vamos passar a palavra à nossa companheira Nancy para a prece de encerramento nesse dia. Mestre querido, amigo de todas as horas, te agradecemos por essas palavras trazidas neste momento tão importante que estamos vivendo, palavras que acalmam o nosso coração, palavras de entendimento, mensagens que podemos levar para a vida toda. Que neste momento o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre todos nós e que nós possamos sentir o teu amor sendo derramado neste momento, Senhor. Pedimos aqui para todos aqueles que colocaram suas águas, que elas possam ser fluidificadas pelo laboratório divino, que a nossa Mãe Santíssima cubra com o teu manto sagrado e que todos aqueles possam receber a cura necessária, a cura espiritual, a cura da mente, e que nós possamos ser melhor a cada dia,
viver no teu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bondoso amigo Jesus, que nesse instante a nossa mente elevada ao alto, nós te rogamos os benefícios necessários que sejam derramados sobre todos nós. E através do laboratório divino de luz, que possam ser derramados sobre essas águas o remédio necessário para cada um de nós. E ao ingerirmos o primeiro gole, sejamos curados por esses fluidos tão benéficos. Obrigada, Senhor, pela tua luz, pela paz e por esse remédio que vem de vós. Que assim seja.